Olá, meu querido e minha querida, tudo bem com vocês? Eu quero desejar para vocês uma noite de paz, uma noite de bênção, debaixo da cobertura do Eterno. E assim, vos cumprimento o pastor Davi Ciriaco Oliveira, e esse também é o nome do nosso canal na plataforma do YouTube. Portanto, se você quiser acessar o nosso vídeo lá no YouTube, é só você digitar pastor Davi Ciriaco Oliveira, e certamente você terá em primeira mão os nossos vídeos, tá certo? Então a gente apresenta vários conteúdos lá nos nossos vídeos, a gente faz exposição da palavra de Deus, a gente faz as orações intercessórias. Nós temos o hábito de interceder por você, para que Deus possa abençoá-lo rico e abundantemente. E nós também apresentamos também canções antigas lá nos nossos vídeos. Então vale a pena você passar lá, dar uma olhadinha, né? Procura assistir todos os nossos vídeos que você vai ver do que a gente está falando. Vai ser muito bom para a sua vida, tá certo? Então, você que não é inscrito, se inscreva, curta, tá certo? Toque lá no sininho de notificação, comente, compartilha, deixa Deus te usar. Vamos ler aqui a palavra de Deus, capítulo 3, da carta do Tiago, no versículo 2. Fala assim, ó: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Escolhi esse vídeo para trazer uma palavra pastoral para você, uma palavra de direcionamento, uma palavra de mentorado, para que você possa adotar aí algumas atitudes para você adquirir a sua bênção na paz de Deus. Bom, Tiago ele deixa aqui de forma bem explícita na palavra de Deus, que ele diz aqui, ó: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, e a gente vê que o epígrafe desse texto é os pecados da língua e o dever de refreá-la, tá certo? Então Tiago diz aqui, ó: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Nós sabemos que nós, como seres humanos, estamos fadados a erros. Nós estamos sujeitos a pecar, né, quando estivermos nesse mundo. Então estamos sujeitos a falhar em muitas coisas. E Tiago diz aqui, ó: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então Tiago ele deixa aqui de forma bem explícita sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa língua, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente profere. É porque dependendo do que a gente fala, dependendo do que a gente profere, então isso gerará um impacto de influência sobre o nosso corpo. Porque Tiago está dizendo aqui que a língua tem um poder de refrear o corpo. Ela tem um poder de dominância tão grande sobre o corpo. Então, eis aí o cuidado, né, da gente ponderar as nossas palavras. Você tem ponderado aquilo que você fala, naquilo que você profere? Porque isso sim que você falar, isso aí gerará um impacto positivamente ou negativamente sobre a sua vida. A língua tem um poder de influência tão grande que ela tem um poder de influência sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma e sobre até mesmo a nossa vida e até a morte. Então, o que diz a neurociência? A neurociência diz que a língua comanda o corpo. A neurociência fala uma coisa que Tiago já falou mais de 2000 anos atrás. Então a neurociência ela descobriu que a língua ela tem um poder de comando sobre o corpo, né? No centro do cérebro através da fala. Então a neurociência descobriu isso, aquilo que o Tiago já falou há muito tempo. Então até a ciência ela comprova, até a ciência ela reconhece que a língua ela tem poder de influência, tem um poder de dominância sobre o nosso corpo. Então o que acontece? Então, por isso que nós devemos tomar o devido cuidado no que a gente fala. É por isso que nós devemos ponderar as nossas palavras. E muitas vezes, o que acontece? A gente está passando por situação adversa, a gente está com doenças no nosso corpo, enfermidades terríveis, né, no nosso corpo. Então a gente não consegue se livrar.
O que fazer para se livrar dessas enfermidades do nosso corpo, dessas doenças sobre o nosso corpo? É só você usar a sua língua de forma correta. Usar a sua língua da maneira correta. E como que eu faço isso, pastor? Eu vou proferir palavras de bênção sobre a minha vida. Eu vou proferir palavras de cura sobre a minha vida. Então que essa forma de eu falar, essa forma de eu proferir, gerará um impacto, como eu disse anteriormente, positivamente sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. Então, porque há poder nas nossas palavras, diz a palavra de Deus. Então, use a sua boca não para mentir, use a sua boca não para amaldiçoar, porque muitas vezes a gente usa a nossa boca até para amaldiçoar até os nossos filhos. Como é que a gente vai querer ver bênção na vida dos nossos filhos se a gente está proferindo palavras de maldição até mesmo sobre os nossos filhos, até mesmo sobre os nossos, e até mesmo sobre as nossas vidas? A gente fala, mas eu não valho nada, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não posso nada, eu sou burro, eu sou muito. Não, você tem que proferir palavras de bênção sobre a sua vida. Fala, não, fala que você é inteligente, que você pode, que você tem capacidade, porque isso quem te deu foi Deus a sua vida. Então eis aí o cuidado, é no que a gente vai falar. Então, meus queridos, se há poder nas nossas palavras, se a língua ela tem esse poder de influência sobre o nosso corpo, vamos profetizar cura sobre o nosso corpo. Vamos profetizar saúde sobre o nosso corpo. Vamos profetizar longevidade para que a gente viva mais e viva de forma saudável, para glorificar e magnificar o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória, para que a gente possa proferir saúde na nossa vida, da restauração, da planta do pé até a obra da cabeça, para a gente possa ter condição, capacidade de fazer a obra de Deus, de fazer missões, de sair pelo mundo afora pregando a palavra de Deus. Não é verdade? Então, qual é o seu propósito em tudo isso? Você tem o prazer em pregar a palavra de Deus? Você tem o prazer em levar o Evangelho a outras cidades, a outros estados, até mesmo até a outros países? Então, você tem que ter saúde. Não é verdade? Então, peça a Deus que Deus ele te dê saúde física, que dê também saúde emocional, saúde espiritual, para que você tenha comunhão com Deus, para que você tenha a condição de trabalhar para cuidar, sustentar a sua família. Oh, glória a Deus, aleluia. E para que você também tenha a condição também de amar a sua família, de amar as pessoas, de possuir sentimentos bons, não é verdade? Em relação às outras pessoas. Então, a língua tem que ter o devido cuidado do que você vai falar, porque ela tem um poder sobre o nosso corpo, mas ela também tem um poder sobre até mesmo a nossa alma e até mesmo sobre a nossa vida. Então, vamos lá para Provérbios. Provérbio capítulo 21, versículo 23. Olha, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Olha só, o que é a alma? A alma é o centro das emoções. A alma é a sede dos sentimentos. Então, se você quer ter uma alma sã, uma alma curada, uma alma equilibrada, uma alma bem resolvida, se você quer ter sentimentos e emoções equilibrados, bem resolvidos, bem ponderados, bem equilibrados, então você tem que proferir essas coisas sobre a sua vida, sobre a sua alma. Então, nós sabemos que quem não tem uma alma bem resolvida, já que a alma é o centro das emoções e a sede dos sentimentos, quem não tem uma alma bem resolvida, não tem uma alma curada, então geralmente aí está passivo a contrair depressão, depressão sobre a sua vida, doença da alma, doença emocional, síndrome de pânico, e essas síndromes por aí afora que prejudica as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, se você não tem uma alma bem resolvida, então como você vai curar a sua alma? Como é que a sua alma vai ser restaurada?
ela vai ser sarada, ela vai ser curada. Como é que a sua alma? É através das suas palavras. Verdade? Através das suas palavras sobre a palavra de Deus. Então, se o que você fala tem poder, tem dominância sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre até mesmo a sua geografia, o seu território, a sua família, então, que dirá se você proferir em nome de Jesus, você usar suas palavras de forma positiva, né? Palavras de bênção, palavras proféticas, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus fala assim, tudo que você pedir ao Pai, tudo que você falar em oração, pedir ao Pai, em nome do Filho, o Senhor fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se você disser ao monte, olha só como é que é poder nas suas palavras. Se você disser ao monte, precipita-te no mar, e não duvidar no seu coração, então, assim será feito, ele será precipitado no mar, porque há poder nas suas palavras. Então, na verdade, essas palavras são positivas, são de pensamentos positivos, mas, na verdade, é a palavra da fé. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Eu não estou aqui trazendo argumentos de livro de autoajuda para você, nada disso. De palavra de pensamento positivo, nada disso. Eu estou trazendo palavra de fé para você. E você pensar positivamente, isso não é errado. Isso é bom. Você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que meditar positivamente. Na verdade, para que possa ser possíveis, né, o derramamento das bênçãos sobre a sua vida, para que possa ser possível, né, a vitória impactar a sua vida, a bênção impactar a sua vida, né, a bênção poderosa de Deus, né? Então você tem que pensar, você tem que refletir positivamente. A Bíblia, olha o que a Bíblia fala, já que ninguém fala nada sem pensar, certo? Eu sei que você é assim e eu sou assim, então ninguém fala nada sem pensar, verdade? Então tudo que a gente fala, a gente pensa primeiro. Então, olha só como é que é importante também, né, aquilo que atrela as nossas palavras. Olha só, como é que é importante você pensar em coisas boas, né? Que isso influenciará. A boca fala daquilo que a mente e o coração está cheio. Então vamos lá para Filipenses 4:8. Que a gente vai ver que não é importante apenas falar de coisas boas, apenas proferir coisas boas, apenas proferir palavras proféticas, mas pensar nisso também. Olha só como é que isso é bom, isso influencia, os nossos pensamentos influencia as nossas palavras. Então olha como é que é bom pensar em coisas boas. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu vou ler de novo, hein? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está vendo como é importante a gente pensar em coisas boas? A gente ter pensamento positivo. Você tem que ter um pensamento positivo. Você não pode deixar que as negatividades tomem conta da sua mente, tomem conta do seu pensamento. Então você tem que pensar positivamente. Isso é fé. Isso é fé. Então, pensamento positivo, confissão positiva. Verdade? Então confesse. Confesse que você vai vencer. Confesse que você vai conseguir.
Confesse que você vai ser curado. Confesse que você vai obter esse emprego dos seus sonhos. Né? Você confessa que você vai conseguir abrir o seu empreendimento, que você vai conseguir constituir o seu empreendimento, né? O seu negócio próprio. É verdade? Confesse que você vai conseguir obter uma boa família. Oh, glória a Deus. Confesse que você vai ser amado, que você vai ter uma pessoa que te ame, uma pessoa que trate você bem, que cuide bem de você. Então confesse tudo isso na sua vida, porque há poder nas nossas palavras. Então você tem que... Então o que você tem que pensar? Né? Porque é disso que você vai falar. Então procure pensar em tudo aquilo que é puro. Que a Bíblia está dizendo para você pensar naquilo que é puro. Você tem que pensar o quê? Na palavra de Deus. Você tem que estar com a mente na lei de Deus. O que é o correto a se fazer. Então pense na palavra de Deus. Pense nas palavras de Jesus. Pense nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos dos apóstolos. Então pense em todas as promessas que Deus fez na vida dos profetas, dos homens e mulheres de Deus. E pense em tudo aquilo que Deus ele cumpriu na vida deles, que está cumprindo também hoje. Né? Muitas promessas que Deus fez também no passado, através dos homens e mulheres de Deus, e Deus também está cumprindo hoje também. Então, pense em tudo isso, pense no que a Bíblia fala, pense no que a Bíblia orienta, para que como a gente deve agir para poder ser abençoado. Então a Bíblia orienta tudo isso aí. Então a Bíblia está dizendo aqui para você ocupar o seu pensamento naquilo que é puro, aquilo que é respeitado. Você tem que respeitar a palavra de Deus, você tem que respeitar a sua esposa, os seus filhos, o seu pastor, o seu amigo, a sua mãe, o seu pai, o seu companheiro, o seu vizinho. Então a Bíblia está dizendo isso aqui, né? Então a Bíblia diz que você tem que pensar nisso daqui, que você tem que ocupar o seu pensamento nisso daqui, porque é nisso aqui que você vai falar. Que ninguém fala sem pensar. Então pense na palavra, durma refletindo, meditando na palavra de Deus, não é verdade? Ore em pensamento, treine o seu pensamento para orar. Se você não ora apenas com a boca, não, mas você ora com o pensamento. Porque se você orar, treinar a sua mente para orar ao Senhor, e assim você orar em pensamento, bom, certamente você vai falar isso aí. Que a boca fala daquilo que a mente e o coração está cheio. Então se você pensar nisso aí, é nisso que você vai falar. Então pense na palavra, fale da palavra, pense em coisas boas, fale coisas boas, que isso gerará um impacto positivamente na sua vida. Você terá uma vida extremamente abençoada para a glória de Deus. Então a língua também ela tem todo o poder, ela tem poder sobre o corpo, sobre a alma e também sobre a vida e até mesmo a morte. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, eis a importância de você usar a sua língua de forma apoderada, a sua língua para proferir coisas boas, para falar daquilo que é bom, não é verdade? Para falar palavras de bênçãos, palavras de libertação, palavras de edificação, palavras de cura, porque a sua vida ela vai viver disso aí. Então, e a Bíblia está dizendo aqui que a palavra, né, que é proferida através da nossa boca, através da nossa língua, ela tem o poder também de gerar morte e gerar vida. Então use a sua língua da maneira correta. A morte e a vida estão no poder da língua. Ó. Então a língua tem o poder para matar e tem o poder também para dar vida. Então use a sua boca para gerar vida na vida das pessoas. Isso. Ainda mais em se tratando da vida espiritual. Use a sua boca para edificação, para a glória de Deus, para honrar o Evangelho, a palavra de Deus, o reino de Deus, honrar o nome de Deus. Então, use a sua boca para orar, use a sua boca para pregar, use a sua boca para profetizar,
use a sua boca para glorificar, para louvar o nome daquele que é digno de ser adorado. E as bênçãos do Senhor serão derramadas na sua vida. Então, se você fazer assim, dessa seguinte forma, você estará gerando um impacto tão grande na sua vida, um impacto muito poderoso, positivamente na sua vida, um impacto de bênção na sua vida, não de maldição. E você será extremamente abençoado, a sua vida, a vida dos seus filhos, a sua casa será extremamente abençoada para a honra e para a glória do nome do Senhor, porque há poder nas nossas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.